Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 84. Salmo 84. É um dos meus salmos preferidos, acho lindo. Salmo 84. A palavra do nosso Deus diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa, desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si, onde coloque os seus filhos, e até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuadamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também lhe enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante o Senhor. O Senhor dos exércitos escuta a minha oração, inclina os ouvidos para mim, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Preferi estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós hoje vamos, a partir de 3 comparações, procurar entender o que é este desafio espiritual que o tema deste mês nos propõe, que saiamos nós do ativismo para a comunhão. Meus irmãos, cabe relembrar, ativismo, poderíamos tomar assim como um sinônimo mais simples, nos envolvermos com muitas ocupações. E eu sei que a nossa mente, um dos exemplos bíblicos mais fortes, mais patentes para isso, sem dúvida alguma, é o contraste que nós podemos observar tantas vezes explicado, explanado, entre a figura de Marta e a figura de Maria. Mas existem outros que também servem para que nós possamos compreender isso. E aqui, irmãos, fica para nós um primeiro desafio esta noite, que nós voltemos os nossos olhos para onde costumamos registrar as coisas que precisamos fazer. Talvez o seu nível da organização te imponha uma agenda. E aí os irmãos, ou no celular, ou na agenda de papel, tudo anotam. Não deixam passar detalhe algum. Talvez o espelho da sua organização esteja em anotações feitas com carinho, mas de modo mais doméstico, mais caseiro, talvez na folhinha pendurada na porta da geladeira, no calendário que fica na cozinha, em um caderno mais modesto, na sua mesinha de estudos, mas estão ali as suas anotações. E, irmãos, eu recomendo, é bom que nós anotemos, porque os irmãos haverão de convir comigo, a nossa memória não tende a melhorar com o passar dos anos, não é? Tende a piorar. É melhor anotar. Mas anotar não é sinônimo de estarmos nós envolvidos em ativismos. A questão toda tem a ver com o quanto as coisas que fazemos contribuem para o nosso enlevo espiritual, para a transformação dos que estão ao nosso redor, para o engrandecimento do reino de Deus. Eu tive em minha vida uma bênção da parte do Senhor de ter podido conviver por alguns bons anos, melhor seria se houvessem sido mais, com a irmã missionária Doris Johnson, que eu sei alguns dos meus irmãos
tiveram chance também de com ela interagir em algum momento, quando a irmã Dórios, que é viúva do pastor Bernardo, é mamãe do nosso presidente ali Netardi, o pastor Terry, quando ela estava no Brasil, ficava ali no Templo Sede, lá na Vila Industrial, e ali é que ela congregava. E quando o Senhor Jesus levou o esposo da irmã Dórios para o céu, quando Deus recolheu o pastor Bernardo, a irmã Dórios ficou naturalmente, obviamente, no seu coração, com aquela dor que o luto provoca e a viuvez causa, e, irmãos, é algo difícil demais de administrar. Porém, um dia ela me contou que, além de toda a tristeza causada pela dor da separação, porque agora o seu esposo, ainda que dormindo no Senhor, o que não há coisa melhor para as nossas almas, estava longe dela. Então, além desta dor da separação, ela ainda acalentava na sua alma outro incômodo. Quando o pastor Bernardo desempenhou o seu ministério, Deus usou aquele homem de modo muito maravilhoso. Eu não o conheci. Eu vi o pastor Bernardo uma vez só. Eu tinha 14 para 15 anos, aliás, um pouco menos, irmãos, era bem menos, na verdade. Quando veio pregar no Brasil aquele televangelista famoso chamado Jimmy Swaggart. Então, nós fomos todos ao Maracanã para assistir o Jimmy Swaggart. Foi a única vez que eu entrei num estádio de futebol, foi para ver alguém pregar, e lá eu vi o pastor Bernardo. Mas o pastor Bernardo, irmãos, quando usado pelo Senhor no seu ministério, desempenhou algo monumental. Esse homem pregou em 205 cruzadas. A maior parte delas no Brasil, porém 70 delas em outras nações. A conta feita pelos obreiros do Ministério Bernardo Johnson é que durante esses ajuntamentos, o Senhor Jesus salvou 1.800.000 almas. Irmãos, é impressionante, é impressionante. Além disso, acontecia algo extraordinário quando este homem estava nas cruzadas. Embora ele fizesse orações por cura divina, a maior parte das operações dos milagres de Deus aconteciam não quando ele orava ao final da pregação, mas durante a pregação. É o poder da palavra. Quando Deus o recolheu, então a irmã Dórios, além da viuvez, sentiu em seu coração outro desamparo. Ela dizia para si, segundo me contou, como é que eu posso continuar servindo a Jesus sem ver estas coisas todas acontecendo ao meu redor? Porque ela habituou-se àquilo, mas não que habituou-se do modo como Israel habituou-se com o maná, ao ponto de depois reclamar do maná, porque isso é ativismo. Ela habituou-se àquilo como quem entendeu, não posso viver sem este poder e este milagre. E então o Senhor disse a ela que com o pastor Bernardo o ministério era aquele. Mas com ela, embora fosse diferente, ainda era ministério da parte de Deus. Poderia não ser vultoso, gigante, vistoso como foi com o seu esposo, mas nem por isso era menos santo e menos divino. E assim, Armandórios contou-me, nesta ocasião, que aprendeu do Senhor a fazer uma pergunta. Como ela era a viúva do pastor Bernardo, como as igrejas no Brasil estavam sentindo-se órfãos quando este homem morreu, e também as igrejas nos Estados Unidos, tornou-se comum que ela passasse a ser convidada para muitas pregações, muitos cultos, muitas festas, muitas atividades. E ela aprendeu a fazer uma pergunta, não a quem a convidasse, mas ao dono da igreja. Sempre que recebia um convite, ela orava e perguntava, Senhor, se eu aceitar, serei útil? Se eu aceitar, será para a glória do teu nome? Se eu aceitar, haverá engrandecimento e edificação dos meus irmãos? Se Cristo dissesse sim, ela ia.
Se Jesus dissesse não, ela não ia. Irmãos, eu dou testemunho. Eu vi, muitas vezes, a irmã Doris recusar convites. E talvez eu use a expressão um pouquinho forte, mas os irmãos vão entender. Recusar convites que itinerantes matariam para ter. Ah, irmãos, não tinha essa com ela. Se Jesus dissesse não, ela não ia. E então, aí está um exemplo bem prático, real, perto de nós, que demonstra que o ativismo pode ser uma doença fatal para a nossa fé. Pode ser uma doença fatal para o nosso relacionamento com Jesus. Nessa leitura que fizemos do Salmo de número 84, nos deparamos nós com aquilo que os estudiosos chamam, porque assim mesmo o é, um cântico de romaria, uma canção que era entoada, composta para os filhos de Coré cantarem, para falarem e declararem a respeito das peregrinações, das viagens que os judeus faziam para, indo até a casa do Senhor, que poderia estar a muitos bons quilômetros de distância, ali oferecerem os seus sacrifícios e participarem de festas que fossem importantes para o calendário religioso. Irmãos, já fizeram uma viagem? Já fizeram. Os irmãos sabem como é chato fazer mala? Sabem. Agora mesmo saí de casa e estava lá, uma mala aberta, duas malas abertas em cima da cama e a irmã Ana separando as coisas, porque amanhã precisamos viajar. E todas as vezes que nós temos uma viagem para fazer, é muita coisa para preparar. Irmãos, é tanta coisa que eu já começo a pensar assim, Senhor, se tiver que fazer mala, eu não vou. Já não vou mais orar igual Armandórios, né? Será que eu serei útil? A oração será. Será que tem mala para fazer? Porque se tiver, não quero ir. Que trabalho! E aqui estão os judeus peregrinando, e eles passam por vales, passam por montanhas, precisam caminhar e só podem caminhar, como diz o versículo 7, se caminharem de força em força, para que cada um deles possa assim aparecer diante do Senhor. Mas, irmãos, algo acontece no caminho destes homens para o templo. E aqui estamos nós diante da primeira das comparações que precisamos fazer. Aqueles que vão para o templo e aqueles que valorizam o templo. Em Israel, nós temos este exemplo daqueles que amam a casa do Senhor, Salmo 84. Mas temos um outro exemplo daqueles que transformaram a casa do Senhor em um amuleto, em alguma coisa para dar sorte. Assim, comparemos o amor pela casa de Deus com a teologia do templo. Jeremias, no capítulo de número 7, no versículo de número 4, exorta os israelitas dizendo-lhes assim: não confieis nas palavras mentirosas que dizem templo do Senhor, porque os israelitas, quando recitavam esta frase, faziam batendo no peito. O seu orgulho era este: templo do Senhor é este. Quer dizer, temos o templo. Quem vai destruir Jerusalém? Temos o templo. Que inimigo se levanta contra Israel? Temos o templo da sorte. Deus não vai destruir esse templo. Irmãos, bem cedo eu ouvi algo em casa de meu pai. De início, fiquei um pouco escandalizado, demorei para entender, mas compreendi em algum momento. Em uma certa ocasião, alguém estava dizendo: a igreja no Brasil é grande, é poderosa, que denominações incríveis, que templos maravilhosos, que monumentos institucionais temos nós, nunca vai acabar. E meu pai disse assim, de cantinho de boca para mim: mas se Deus deixou o templo de Israel ser destruído, quem que segura essa igreja? Irmãos, nós não temos relacionamento institucional com a igreja que valha mais do que o nosso relacionamento espiritual com o dono da igreja. Mas a situação lá em Israel era tão séria que o profeta Jeremias, usado por Deus, logicamente, ironicamente provocou aqueles seus contemporâneos, dizendo: olha,
acrescentai mais aos vossos holocaustos, colocai mais nos vossos sacrifícios e comei esta carne. É Jeremias 7:21, ironia divina, porque o que Jeremias está dizendo, pode dobrar, triplicar, quadruplicar o esforço, não haverá resultado, porque tudo isto é o ativismo. Mas deixemos para lá os ativistas um pouquinho e vamos ver aqueles que estão em oposição a eles. Quem são? Os que vão peregrinando à casa do Senhor. Aqueles que deixam os seus afazeres para servir ao Senhor, ainda que não no templo. Aqueles que tomam a obra de Deus acima de todas as coisas. Aqueles que tomam as Escrituras, de fato, como sua única regra de fé e de conduta. Aqueles que não têm coragem de viver um único dia de sua vida sem dá-lo ao Senhor, sem consagrá-lo ao nosso Pai Celestial. Aqueles que amam tanto as Escrituras que são capazes mesmo de sofrer por elas. Irmãos, não quer dizer que as coisas que fazem os sinceros deem menos trabalho. Pelo contrário, porque ser sincero dá um trabalhão danado, não é não, irmãos? Os sinceros normalmente têm que arcar com as consequências da sua sinceridade. Mas o que é que nos diz o Salmo 84? Ora, se na nossa peregrinação de amor passarmos nós por caminhos difíceis, diz o versículo 5, bem-aventurado é o homem cuja força está em Deus, em cujo coração estão caminhos aplanados. Onde estão os caminhos aplanados? Não é no mapa, não é na rota, é no coração. É tão trabalhoso, mas o coração está aplanado. E os tais, quando passam pelo vale de Baca, podem fazer do vale fontes, e Deus até enche os tanques para que o peregrino desta terra possa ter conforto, possa matar a sua sede, e assim é que caminham de força em força. Mas por quê? Nós amamos ao Deus da casa, e não como faziam os judeus supersticiosos, ao templo, a casca de alvenaria, que eles diziam é o que dará a sorte a Israel. A sorte do povo de Deus está nas mãos do Deus do povo, queridos irmãos. Mas uma segunda comparação faz-se necessária. Esta segunda comparação é muito conhecida de todos nós. Talvez ela seja tão conhecida quanto o caso de Marta e de Maria. Estou falando eu de Caim e de Abel. E aqui, irmãos, para não corrermos o risco de repisar algo que o nosso trimestre tem de alguma maneira nos oferecido quando fala sobre os patriarcas, devemos nos lembrar de alguns dos aspectos que opõem Caim e Abel, lembrando aos irmãos que Caim teve a sua oferta recusada e Abel teve a sua oferta recebida pelo Senhor. Porém, irmãos, Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5, dizem-nos assim: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Irmãos, o Senhor recusa a oferta depois de recusar o indivíduo. Primeiro Deus recebe a pessoa, depois recebe o que está sendo ofertado. Primeiro olha o coração, depois é que há o relacionamento de Deus com o que é o objeto da oferta. O caso nunca foi o que Caim ofereceu, mas como estamos nós cansados de saber, como Caim ofereceu. Ofereceu por obrigação, ofereceu porque senão Adão e Eva iam falar na sua orelha, ofereceu porque embora ele tivesse ao seu redor
poucos vizinhos, todos os seus poucos vizinhos eram parentes seus, então a intromissão era muito maior do que se fossem só vizinhos. E ele não estava a fim de ouvir nem vizinhos e nem parentes, fez para não ser perturbado, ou porque qualquer outro motivo estava no seu coração. O fato é, primeiro o Senhor dá atenção a nós, acolhe o nosso coração. Irmãos, temos visto o modo como tantos ditos pastores, obreiros, os crentes de um modo geral, organizam a sua vida, conduzem-na, e nós pensamos, no final das contas, que de fato fazer muita coisa é o que significa e o que dá prova de que nós somos salvos, e não é verdade. Mas fazermos aquilo que agrada ao Senhor é que de fato é. O Senhor tem recebido a postura do seu coração? Porque se a sua oferta foi de R$2, de R$20, de R$200 ou de R$0, isso aí não é o mais importante. Mas o seu coração está sendo, de fato, um coração entregue ao Senhor? Um coração que de fato ame ao Senhor? Irmãos, eu lembro-me que quando criança, não é que hoje nós não tenhamos isso, nós temos, e esta igreja tem, louvado seja Deus por isso. Mas era fácil de observar nos olhos de todos nós, no sorriso de todos os crentes, na postura de todo servo do Senhor, que grande prazer sempre havia em estar na casa de Deus. Irmãos, eu lembro-me bem, as condições financeiras não eram fáceis, né? Nos anos 80, foi aquilo que os economistas já chamaram com relação ao nosso país de a década perdida. E, irmãos, na década perdida, todas as minhas roupas novas eram novinhas usadas. Então, eu nunca tinha experimentado nenhuma das roupas usadas que eu ganhava. E mesmo sendo usadas, minha mãe conseguia categorizar as roupas da seguinte forma: essa é para brincar, essa é para ir na escola dominical e essa é para o culto à noite. E conforme a roupa usada ia ficando mais rota, ela é caindo de categoria, não é? Então agora você já pode ir na escola dominical com esta daqui. E a da escola dominical já podia brincar durante a semana. Era comum ver, eu vi muitas vezes minha mãe arrumando-se para ir à igreja, e ela tinha uns saltos bonitinhos assim, que eu não sei de onde que ela tinha conseguido, talvez estivesse guardando ainda desde o tempo da sua solteirice, mas o caminho que fazíamos até chegar em casa, até chegar à igreja, era longo, irmãos. Nós morávamos num bairro lá do Rio de Janeiro, chamado Bento Ribeiro. Aquilo parecia-se mais com Minas Gerais. Eram tantos morros para subir e para descer, e aquelas calçadas esburacadas, e a rua com paralelepípedos, e a minha mãe dizia: eu vou esfolar o sapato inteiro, e na chuva vou elamear tudo. Então ela ia para a igreja com o sapato na bolsa e um par de chinelos no pé. Na porta da igreja trocava para entrar na igreja arrumadinha, para não se apresentar no culto de qualquer forma, ainda que fosse um sapato bastante antiguinho. Então eram muitas coisas que nós demonstrávamos, algumas delas mais evidentes, outras menos, como sinal de que estávamos ali para dar ao Senhor de fato o que era o melhor, para que o Senhor nos recebesse. Depois a nossa oferta. E, irmãos, a nossa oferta é pouca. Talvez os irmãos pensem: não é tão pouco assim, não. Eu ganho até razoavelmente bem, mais do que é o salário per capita do país. Irmãos, a maior das nossas fortunas é o que para o Senhor? Nada. Ele é dono da prata, ele é dono do ouro. Não é uma brincadeira e uma provocação quando alguém diz: Jesus não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa mesmo, mas ele quer o nosso coração. E o Senhor atenta primeiro para a pessoa, depois atenta ele para a oferta. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, nós podemos ler assim: a palavra do Senhor diz:
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e, por ela, depois de morto, ainda fala. Agora imaginem os meus irmãos a possibilidade de darmos uma oferta ao Senhor, que mesmo depois de havermos nós sido recolhidos à eternidade, essa oferta ainda faz diferença. Com certeza, não é uma oferta monetária. Ah, não é, irmãos. Eu não sou economista, mas gosto de ficar acompanhando os noticiários e estamos vendo agora volatilidade das moedas, o dólar despencando. Houve uma certa ocasião perdida lá nos anos 70, em que num domingo o presidente americano Richard Nixon chegou à televisão e fez um pronunciamento para os americanos e para o mundo inteiro. Ele disse assim: a partir de agora, a moeda americana não vale mais aquilo que vale o ouro. A moeda americana vale o que valem os Estados Unidos. Todo mundo ficou esperando no dia seguinte uma quebradeira internacional. Mas, ao contrário disso, as bolsas de valores subiram ao invés de despencar. Por quê? Porque começaram a entender, o que sustenta o dinheiro são os Estados Unidos, então, enquanto a América for forte, o dólar é forte também. Irmãos, quantas vezes já não vimos nós este tal dólar disparar e cair, e depois disparar? Então quer dizer que as ações humanas não são tão confiáveis e tão previsíveis assim. Mas alguma vez chegou para os irmãos algum e-mail, alguma mensagem, alguma notícia dizendo que o nosso bom depósito lá no céu foi ameaçado de alguma forma? Não foi. Nunca foi roubado, nunca foi minado, nunca enferrujou, nunca perdeu o valor. Então, estamos nós lidando com um Senhor que mede as coisas por uma régua que não é a nossa. Essa régua é espiritual. Agora, para que a minha oferta valha alguma coisa, ela precisa ser de natureza igual a de Abel. Uma oferta que seja útil e dê testemunho mesmo depois que eu me for. E aí, os meus irmãos bem sabem do que eu estou falando. Nossa maior oferta é a nossa vida. A nossa vida dá testemunho de nós a partir do instante em que nós nos formos. Não é que se farão sobre nós estátuas. Não precisa que se de nós façam canções, componham-se livros, vendam-se biografias, mas a nossa vida é a oferta que perdurará a nós. Ofereça ao Senhor, tal qual Abel o ofereceu. Mas uma terceira comparação, meus irmãos. Comparação entre Saulo e Paulo. Porque temos aí alguém que conheceu ambos os lados da situação. O apóstolo Paulo, antes de ser o Paulo ao qual admiramos, antes de ser o homem de quem todos nos apressamos em reconhecer um dos principais nomes da história do cristianismo, era também muito famoso. Era ele um fariseu muito conhecido, muito temido, alguém que antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, conforme conta Lucas, o evangelista, no livro dos Atos dos Apóstolos, respirava ameaças contra o povo de Deus. E o que é que Saulo era? Saulo era participante, irmãos, de um grupo religioso muito famoso em Israel, que era o grupo dos fariseus. Acho que não existe um exemplo mais bem acabado em toda a Bíblia de alguém que viva em ativismo do que a figura de um fariseu. Irmãos, o fariseu, de fato, é alguém que vive para a cena, para a imagem. O fariseu só estava preocupado em sair-se bem na foto. Desfilava em Israel, andando com as suas túnicas, com a sua cabeça coberta, com a sua voz impostada. Se quisesse e achasse necessário, chutava um, empurrava o outro,
afastava do caminho com brutalidade. E quem ia falar alguma coisa? Ele é o fariseu. Ele cuida da saúde espiritual de Israel. É alguém que, se não existir, Israel volta à mesma idolatria que condenou o povo ao seu cativeiro. Esse é o fariseu. Mas o fariseu só se preocupa mesmo com isso, em ser reconhecido, em ser visto, ser notado, ser aplaudido, ser ovacionado, ser elogiado. E o apóstolo Paulo era isso daí. Tudo bem, irmãos, que Paulo ainda tinha algumas características que talvez não encontrássemos com tanta facilidade. Era um homem culto, tinha ele algum refinamento intelectual realmente admirável. Entretanto, não deixava de ser um fariseu e estava acostumado a resolver as coisas com a sua arrogância e a sua prepotência. Jejuava, orava, dava os dízimos publicamente. Eu não preciso dizer aos irmãos que jejuar, orar, dizimar é parte necessária e indispensável da nossa relação com o Senhor Deus. Mas estes homens não faziam por Deus, eles faziam por si. Faziam para serem vistos. E mais, estavam eles dispostos a acrescentar sobre os seus patrícios, sobre os seus conterrâneos, mais leis e mais obrigações, para vê-los assim, seguindo as suas regras, porque as regras dos fariseus valem mais do que a regra de Deus. E a palavra do Senhor, em Mateus 23, no versículo 27, mostra-nos que o Senhor chama estes homens de sepulcros caiados. No versículo 33, gentilmente o Senhor os chama de raça de víboras. Esse é o nosso Senhor. Irmãos, mas o apóstolo Paulo descobriu cedo, ele devia ter por volta de uns 32 anos, que essa vida de farisaísmos não o levaria a lugar algum. E aí o apóstolo Paulo passa a viver outro tipo de vida. E eu digo aos irmãos uma coisa: a agenda de Paulo é mais cheia que a de Saulo. Paulo viaja mais do que Saulo. Paulo prega mais do que Saulo. Paulo faz muito mais obras do que Saulo. Porém, Paulo faz umas obras que Saulo jamais faria. O que é que Paulo diz defendendo o seu ministério quando fala aos judeus e também aos gentios? Ele escreveu assim aos crentes de Corinto, dizendo: são eles judeus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendência de Abraão? Eu também. Dizem que são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu mais do que eles. Muitas vezes em trabalhos, muitas vezes em viagens, em perigos de açoites, em perigos de prisão, em riscos de morte, muitas vezes. Em trabalhos, fadigas e viagens, muitas vezes. Em riscos nas mãos dos salteadores, em riscos nas cidades, em risco nas mãos dos da minha nação, em risco nas mãos dos falsos irmãos, em perigos nos desertos, em perigos nos mares. Saulo fazia isso? Não fazia. Sabe o que mais fazia Paulo? Paulo foi açoitado 3 vezes recebeu quarentena de açoite -1, foi apedrejado, foi levantado como morto. Saulo fazia isso? Não fazia. E o apóstolo Paulo, irmãos, declarou-se ainda oprimido pelo peso de todas as igrejas que ele fundara. E Saulo? Saulo só corria para matar cristão, mais nada. Então quer dizer que a agenda de Paulo é mais cheia? É. É mais ocupada? É. Mas de trabalhos que Saulo jamais faria. O que Paulo pergunta é como a irmã Dóris fazia ao Senhor mesmo questionamento. É para a tua glória, Senhor? Ajudará? Eu serei útil? Eu poderei edificar? Alguém aceitará o Senhor Jesus? Está aí a grande diferença entre Saulo e Paulo. Mas, irmãos, só aconteceu porque Paulo entendeu algo que o velho Saulo não podia entender. Ora, o velho Saulo
ainda que culto, ainda que inteligente, ainda que memoravelmente instruído, quando lia o Antigo Testamento, quando lia os livros da lei, quando meditava nos profetas, tinha uma certeza: todas as coisas dependem do homem. Então é bom que eu faça. Se eu não fizer, não agrado. Se eu não fizer, não sou salvo. Se não fizer, Deus me lança fora da sua presença. Mas Saulo estava errado, enquanto que Paulo, por fim, compreendeu. Ora, esta é a graça. E na graça, todas as coisas dependem de Deus, não dependem do homem. O ativista acha que o seu trabalho resolve, que as reuniões resolvem, que o discurso resolve, que as broncas e as instruções resolvem, mas aquele que vive da piedade sabe, só o Senhor Jesus dá jeito. Irmãos, quem resolve é Jesus, quem salva é Jesus, quem abençoa é Jesus, quem cura é Jesus, quem dá crescimento à igreja é Jesus, quem fará prosperar a sua empresa, meu irmão, é Jesus, quem dará prosperidade à sua casa é Jesus, porque o ativista come o pão das dores. Irmãos, já pensou comer o pão de dores? Nós nos levantamos cedo, trabalhamos, cansamos, talvez até ganhemos bem, mas aquilo tudo que trazemos para dentro de casa, resultado de ativismo, é pão de dores, não sacia e ainda nos faz chorar. Agora, aquele que entendeu que tudo depende do Senhor Jesus, e coisa alguma depende de si, tudo depende de Cristo, esse vive a bênção de Deus. Esta bênção é a única que enriquece e não acrescenta dores. Esta bênção é aquela que supre a exata carência da nossa necessidade. Esta bênção não existe para fazer-nos milionários, existe para fazer-nos abençoados, e ela não nos acrescenta dores. O apóstolo Paulo entendeu: eu preciso depender de Jesus. Dependendo de Jesus, este Paulo, de agenda cheia, abarrotada, fazia todos os trabalhos que o velho Saulo jamais quereria fazer. Mas, irmãos, a caminho de concluir, há 5 conselhos para que nós possamos colocar em prática aquilo que precisarmos para que saiamos nós do ativismo e, por fim, abracemos a comunhão. Primeiro, reduza as atividades para poder ser mais profundo nas poucas coisas que você consegue fazer. Eu me lembro que, quando chegamos na faculdade, já perto de concluir o curso, era a hora de fazer aquele TCC, a monografia, é um período angustiante. E muitos alunos apresentavam aos seus professores uns temas estrambólicos, mirabolantes, queriam estudar o mundo inteiro numa aula só. E aí os professores diziam: encurta, limita, diminui o escopo para você poder ser relevante. Irmãos, não é para escolhermos o que fazer na casa do Senhor. Nós vamos fazer o que Jesus mandar, mas o que Jesus mandar. Para que assim, sendo obedientes ao que for o mandamento do Senhor, nós possamos ser relevantes para o reino. E quando formos relevantes, vamos acalmar um pouquinho o nosso coração. E o Senhor Jesus mostrará que Ele é Deus, não é a nossa inquietação que resolve. Salmo 46, 10, aquietai-vos, que o ativista é inquieto, não para quieto, está cheio de coisas para fazer e nada resolve. Segunda coisa, recupere, se for o caso, mantenha, se for o seu caso, ou amplie, conforme for a sua realidade, o seu devocional pessoal com Deus. O ativista só lê a Bíblia para ensinar, para pregar, para aconselhar, para oferecer aos outros, mas aquele que é da comunhão, este lê a Bíblia para a sua alma, lê para a sua edificação, canta hinos porque a sua alma adora ao Senhor. Esta é a escolha da melhor parte que fez Maria. Terceiro,
Irmãos, essa é difícil. Aprenda a dizer não. Porque o ativista aceita o que vem, não é? E se não vem, ele arruma o que fazer. Mas nós precisamos fazer aquilo que Deus manda. Então quer dizer que estamos diante de um princípio, obediência. E 1 Samuel 15, 22 diz-nos, melhor é a obediência do que o sacrifício. Sacrifício é coisa de ativista. Obediência é de quem tem comunhão com o Senhor. Quarto, reavalie a sua motivação. E aí, irmãos, talvez nós caiamos em uma armadilha, porque nós somos muito bonzinhos, muito complacentes com nós mesmos. Ninguém dirá de si mesmo que é ativista. Todos dirão, estou envolvido na obra. Ou estou igual Neemias, estou fazendo uma grande obra. Então, se você não tem esta capacidade de ser sincero com o seu próprio coração, tem alguém que é. Salmo 26, versículo 2 diz, examina-me, Senhor, prova-me. Deixe o Senhor dizer da qualidade das coisas que você tem feito. Tem feito para quê? Tem feito por quê? Por qual razão? Se perdeu o céu de vista. Não é que desviou-se, não, irmãos. Talvez ainda não. Não é que tornou-se arrogante e virou um fariseu. Talvez não. Mas se não faz pelo céu, se não faz por Cristo, precisa que o nosso próprio Senhor nos examine e prove-nos por isto. Quinto, priorize a adoração, porque ela vem antes de ser representante. Primeiro adora, depois representa. Deus quer a nós, não quer um currículo ministerial. Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas ser-nos-ão acrescentadas. Queridos irmãos, não digo isto aos irmãos, não trago eu esta mensagem aos irmãos, porque em meu coração eu sou perfeitíssimo nestas coisas. Não. Eu devo dizer aos irmãos que eu sinto o desafio diário de não tornar-me um ativista. E eu sei quando num dia eu fui mais ativista do que alguém com comunhão, porque eu chego no final deste dia cansado, esgotado, com as forças lá embaixo e a sensação de não ter feito nada de útil ou de proveitoso. Ainda que, aos olhos de qualquer um, possa ter parecido um dia produtivo. Quantas pessoas foram à sua sala hoje? Ih, perdi até a conta. Mas isto é sinal de ser produtivo? Isto é sinal de fazermos relevância? Isso é sinal apenas de termos falado com muita gente, mas falamos com quem resolve? Falamos com quem tem o poder, falamos com quem é o dono da obra, consultamos aquele que é o proprietário da igreja. Então voltemo-nos ao Senhor, porque nos dias em que tivermos a maior quantidade de atividades, pode ser o dia em que menos tenhamos produzido para o reino de Deus. É Marta e Maria, mas a boa notícia é a seguinte, irmãos: quem escolher a melhor parte, o próprio Jesus garante, esta não lhe será tirada. Esta melhor parte não cansa. Maria cansou em quê? Sentada no chão aos pés de Jesus? E nada. Esta melhor parte não cansa, esta melhor parte não frustra, porque eu nunca vi Jesus decepcionar ninguém. Esta melhor parte nos edifica, nos faz crescer, mas esta melhor parte existe de nós algumas coisinhas que talvez não consigamos fazer com muita frequência. E nós não vemos Maria falar muito na Bíblia. Ela fala bem pouquinho. Irmãos, diante do Senhor, a não ser que para derramar o coração, lábios fechados, ouvidos abertos. O Senhor fala, o Senhor consola, o Senhor cura, o Senhor responde, o Senhor instrui, Ele dá sabedoria, Ele dá graça aos que são simples, tudo pela comunhão. Assim mesmo como nós estamos assentados, feche os seus olhos, recline a sua fronte, para por fim falarmos com o nosso Pai Celestial mais uma vez. Meu Senhor, louvado é o teu nome acima de todas as coisas, ó Pai.
pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, louvado é o teu nome. E Pai querido, que seja então, conforme a tua palavra nos tem animado e encorajado a fazer, pelo Senhor, por amarmos ao Senhor. E quando, ó Pai, faltar a nós a sinceridade para darmos ao nosso coração orientação, nos prova, Senhor. Nos prova, nos orienta, ó Pai. Se é necessário, nos corrige até, para que só façamos aquilo que glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.